Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática Legal. Eu sou o Júnior. Na descrição do vídeo tem o conteúdo da matéria de hoje e a sua marcação do tempo. Vamos à explicação de fatoração e caso goste do vídeo, compartilhe com outros estudantes, amigos e familiares, além de se inscrever no nosso canal. Fatoração. Quando escrevemos a vezes x mais y no lugar de a vezes x mais a vezes y, estamos fatorando a expressão ax mais ay, ou seja, estamos transformando-a na forma de produtos de dois fatores, que neste caso são a e x mais y. Fator comum. Quando uma expressão algébrica é formada de parcelas, sendo que o mesmo fator aparece em todas elas, colocamos este fator, chamado fator comum, em evidência. A fatoração por fator comum é uma daquelas que mais aparece nas expressões algébricas. Seu processo, como o próprio nome diz, está em se retirar, dizemos colocar em evidência, um número ou uma letra que seja comum aos fatores da expressão. Por exemplo, na expressão e igual a x mais a y mais a z, as três parcelas são compostas de produtos. Ou seja, está sendo a multiplicação, né? A vezes x é um produto, a vezes y e a vezes z, onde o fator a é comum, ou seja, o a está em todas as parcelas. O fator comum a é colocado em evidência, isto é, na frente de um par de parênteses. Ficamos então com e igual a vezes, aí temos ali a abertura do par de parênteses, e ali dentro vai ficar um conteúdo, que será o quê? A soma dos quocientes da divisão de cada parcela de e pelo fator comum a. Ou seja, quando nós fazemos aqui o a como um fator comum e colocamos ele aqui multiplicando por esse parênteses, eu não posso trazer ax para cá para dentro do parênteses. Eu não posso colocar ax mais ay mais az, porque senão a multiplicação vai dar o quê? A ao quadrado, porque a vezes ax vai ficar a ao quadrado vezes x. Então nós temos que fazer o quociente da divisão de cada parcela pelo fator comum, ou seja, ax dividido pelo a, que é o fator comum. Aí qual que vai ser o resultado? Vai ser x, então vai ficar x. Então seria essa a explicação que ele está passando. Então esses quocientes são ax sobre a, então essa primeira parcela aqui é ax, vai dividi-lo pelo a, que é o fator comum, que vai ser igual a x. AY dividido por a, que é o fator comum, vai ser igual a y. AZ dividido por a, que é a terceira parcela, então vai cortar o a, vai ficar igual a z. Então a forma fatorada da expressão e é e igual a, que é o fator comum, vezes x mais y mais z, que é o quê? Que é o quociente da divisão de cada parcela de e pelo fator comum a. Exemplos. 1. Fatorar 3a a 4 vezes x ao quadrado, menos 9 vezes a ao cubo, vezes x ao cubo, mais 3 vezes a ao quadrado, vezes x à quarta. Então, nós temos que os fatores comuns são 3 para a parte numérica e a ao quadrado vezes x ao quadrado para a parte literal. Assim, o fator que vai ficar em evidência é 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado. Por que que ficou aqui a ao quadrado, x ao quadrado, vezes x ao quadrado na parte literal como sendo um fator comum? Porque para a parte literal, a gente tem que pegar sempre cada letra elevada ao menor expoente com o qual ela aparece na expressão. Então, pegou aqui a letra A é comum nas três parcelas, o menor expoente vai ser o quê? Vai ser o 2. Então, a ao quadrado. Pegou o x aqui, está comum nas três parcelas, o menor expoente vai ser o quê? Vai ser o 2, por isso x ao quadrado. E na parte numérica, o número que seria comum às três parcelas. Nesse caso aqui seria o 3, porque o 9 é múltiplo de 3. Então ele pode ser dividido por 3. Então nós temos aqui a expressão 3 vezes a à quarta vezes x ao quadrado menos 9 vezes a ao cubo vezes x ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes x à quarta. Então nós vamos pegar ali a parte numérica, vamos ser o que? O comum é 3, 9, 3. Vamos colocar o 3. A expressão já possui três parcelas e nas três temos um número múltiplo de 3, ou seja, então o fator comum vai ser o 3. Agora nós vamos pegar aqui as partes da parte literal, das três parcelas. Então, nós temos ali o a nas três parcelas e o menor expoente vai ser o quê? Vai ser o 2. Então, vezes a elevado ao quadrado, elevado a 2. Por quê? Porque sempre temos que pegar cada letra
que é comum nas parcelas, elevada ao menor expoente com o qual ela aparece na expressão. Por isso, a ao quadrado. Qual que é a próxima letra que está em comum? É o x. Então, nós temos ali o x. Qual que é o menor expoente? Novamente, é o expoente 2. Então, vai ficar vezes x ao quadrado. Então, agora a gente dividindo cada parcela da expressão dada pelo fator comum, que é 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado, nós obtemos a primeira parcela, que é 3 vezes a quarta vezes x ao quadrado, dividido por 3 vezes a ao quadrado x ao quadrado. Nós vamos poder cortar o 3, pois 3 dividido por 3 dá 1. Vamos poder cortar o x ao quadrado, pois x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. E vai sobrar o quê? A elevado a 4 dividido por a elevado a 2. Então, na regra que nós temos das potências de mesma base, quando está em divisão, nós podemos manter a base, que é o a, e pegarmos o expoente do numerador e subtrair do expoente do denominador. Então, a elevado a 4 menos 2 vai ser igual a ao quadrado. A próxima parcela, 9 vezes a ao cubo vezes x ao cubo, dividido por 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, nós podemos dividir ali o 9 pelo 3. Então, vai ficar no denominador 1 e no numerador vai ficar 3. Podemos dividir o a ao cubo por a ao quadrado e o x ao cubo por x ao quadrado, pois são potências, aqui no caso do a ao cubo dividido por a ao quadrado, são potências de mesma base, então a gente mantém a base e subtrai os expoentes, pega o expoente do numerador e subtrai do expoente do denominador. Da mesma forma vai ser feito com o x. Então, 3 vezes a elevado a 3 menos 2, vezes x elevado a 3 menos 2. Pois o expoente do x aqui é 3 no numerador e do denominador é 2. E aqui é a mesma base x. Né? Então, com isso, obtemos que vai ser igual a 3 vezes a vezes x. Pegamos agora a terceira parcela e vamos dividir também. Então, 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quarta, dividido por 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, vamos poder cortar o 3, pois 3 dividido por 3 dá 1. Podemos cortar o a ao quadrado, pois a ao quadrado dividido por a ao quadrado também dá 1. E vamos pegar ali o x elevado a quarta dividido por x ao quadrado, potências de mesma base. Mantemos a base, que é x, e pegamos o expoente do numerador e subtraímos do expoente do denominador. Subtraímos o expoente do denominador do numerador. Então, 4 menos 2, igual a x elevado a 2, x ao quadrado. Então, com isso, nós temos que a expressão 3 vezes a à quarta vezes x ao quadrado menos 9 vezes a ao cubo vezes x ao cubo mais 3 vezes a ao quadrado vezes x à quarta é igual ao fator comum 3 vezes a ao quadrado vezes x ao quadrado vezes a ao quadrado, que é o resultado aqui da primeira parcela que foi dividida pelo fator comum, menos, porque aqui nós temos o sinal de menos, né? Então mantém-se o sinal. E aqui a divisão da segunda parcela pelo fator comum, 3ax, então menos 3ax, mais x ao quadrado, que é o resultado da divisão da terceira parcela pelo fator comum. 2. Fatorar 12 vezes x ao quadrado mais 8 vezes x mais 4. Então, o fator comum agora é somente o 4. E observe que o 4 ele é o máximo divisor comum de 4, 8 e 12. Caso você não saiba achar o máximo divisor comum, assista o vídeo número 3, Conjuntos Numéricos, que lá nós mostramos como achar o máximo divisor comum, assim como também o mínimo múltiplo comum também. Não há fator comum para a parte literal, pois a terceira parcela ela é somente numérica, né? Então observe assim, ó, o 4 é o índice de 4, 8 e 12, e aqui na terceira parcela nós só temos o 4, nós não temos uma parte literal. Então a primeira parcela possui o x, a segunda parcela possui x, mas o 4 não possui x. Então nós não temos fator comum para a parte literal x, pois ele não está presente em todas as parcelas. Então o único fator comum aqui agora vai ser o 4, já que 12 é múltiplo de 4, o 8 é múltiplo de 4, também, e é o máximo divisor comum, né? De 4, 8 e 12 seria o número 4. Então, dividindo cada parcela da expressão pelo fator comum 4, obtemos, então, 12x ao quadrado dividido por 4, mais 8x dividido por 4, mais 4 dividido por 4. Nós vamos ter lá 4 vezes, que é o fator comum,
Vamos então dividir as parcelas. Então ficou ali 12x ao quadrado dividido por 4, 3x ao quadrado. Mais 8x dividido por 4, 2x. Mais 4 dividido por 4, 1. Então essa é a fatoração de 12x ao quadrado mais 8x mais 4. Agrupamento. Este método se aplica quando não existe um fator comum para todas as parcelas. Quando partes da expressão grupos possuem fator comum, por exemplo, na expressão E igual AX mais AY mais BX mais BY. As duas primeiras parcelas AX e AY possuem o fator comum A, ou seja, o A se repete nas duas parcelas, A vezes X, A vezes Y. Então aqui nós temos também o seguinte, botando o A em evidência, A vezes X mais Y, né? Dividindo aqui a primeira parcela por A, sobrou o X, dividiu a segunda parcela por A, sobrou o Y. As duas últimas parcelas, que é BX e BY, possuem o fator comum B, ou seja, B vezes X mais B vezes Y é igual a B vezes X mais Y. Então, colocando B em evidência, ficou B vezes X mais Y. Logo, nós temos que a expressão AX mais AY mais BX mais BY vai ser igual a A vezes X mais Y mais B vezes X mais Y. Agora observe que nós temos um outro fator comum, que é o X mais Y. Agora é ele que está sendo um fator comum aqui. Então, com isso, nós vamos colocá-lo em evidência. E aí a gente vai passar a ter o quê? Que a expressão E é igual a X mais Y vezes A mais B. Então aqui nós passamos a ter o X mais Y em evidência, após fazer a fatoração da expressão E. E aí colocamos ele, o fator comum X mais Y em evidência, e multiplicamos pelo A mais B. Exemplos de agrupamentos. 1. 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 8x mais 4. Então, o que é o fator comum? É quando uma expressão algébrica é formada de parcelas, sendo que o mesmo fator aparece em todas elas. A gente coloca esse fator, chamado fator comum, em evidência. Então, aqui nós vamos ter o quê? 2x ao cubo mais x ao quadrado. Com isso, nós vamos botar o fator comum aqui, ó, o x ao quadrado. E vai ficar vezes, dividindo 2x ao cubo por x ao quadrado, então vai ficar aqui, ó, x elevado a 3 menos 2, pois é potência de mesma base, né? X ao quadrado, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Então vai ficar 2 vezes x, mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado, 1. Então x ao quadrado vezes 2x mais 1, mais 8x mais 4. Agora nós temos o que aqui como fator comum? O 4, pois o 8 é múltiplo de 4. Então, nós temos aqui, ó, 4 vezes, dividimos 8x por 4, vai dar 2x. 2x, e o 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, 4 vezes 2x mais 1. Agora, nós temos 2x mais 1 em evidência. É o fator comum. Desculpa, é o fator comum. Então, agora nós vamos colocá-lo em evidência. Então, vamos pegar lá 2x mais 1 vezes x ao quadrado mais 4. Pronto, está realizado a fatoração e o agrupamento, né? Dentro dessa expressão 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 8x mais 4. 2. 15x ao quadrado y menos 3y mais 2 menos 10x ao quadrado. Então nós vamos pegar aqui, ó, nós temos na parte numérica em evidência o 15 e entre 15 e 3 nós vamos ter o quê? O número 3, pois o 15 ele é múltiplo de 3. Então, para a gente saber se ele é múltiplo de 3, a gente pega aqui, ó, o 15, soma 1 mais 5, vai dar 6. 6 é divisível por 3, então o 15 também é divisível por 3. Então, nós temos na parte numérica aqui o fator comum, o 3, e na parte literal nós temos o y apenas, né? O x ao quadrado não é, pois ele não está aqui na outra parcela. Então, com isso, nós temos 3y, pegamos o 15x ao quadrado vezes y e dividimos pelo 3y, vai ficar 5 vezes x ao quadrado, pois os 15 dividido por 3 dá 5, e o y dividido por y vai dar 1.
Então, 5x ao quadrado. Pegamos agora aqui o 3y e dividimos pelo 3y, vai dar 1. Mantamos o sinal lá, menos, e aqui a resposta da divisão, 1, quociente da divisão. Mais 2 menos 10x ao quadrado. Agora, nós vamos ver aqui que o 2 vai ser o fator comum, porque o 10 é múltiplo de 2. Então, vamos dividir ali a terceira parcela aqui, né, pelo fator comum 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, mantemos aqui o sinal menos. Então, ficou 2 vezes 1 menos 5x ao quadrado. Então, repare que agora nós temos os parênteses, mas eles não são iguais no sinal, né? Eles são iguais, é 5x ao quadrado e 1, porém com sinais contrários. Então, nós vamos ter que trocar todos os sinais dentro de um dos parênteses e também na frente dele, ou seja, na frente do fator comum. Então, nós vamos escolher um dos dois, ou a primeira parcela ou a segunda parcela ali dessa fatoração, e vamos ter que mudar os sinais, desde do fator comum até dentro do parênteses. Então, vamos escolher, no caso aqui, a segunda parcela, que é essa parte daqui, para fazer essa mudança. Então, nós temos ali que era mais 2 vezes mais 1 menos 5x ao quadrado. Então, mudando o sinal, vai ficar menos 2 vezes menos 1 mais 5x ao quadrado. Então, nós fizemos a mudança desde o sinal que está antes do fator comum e dos demais que estão dentro aqui do parêntese. Então, passamos a ter 3y vezes 5x ao quadrado menos 1, menos 2 vezes menos 1 mais 5x ao quadrado. Então, agora, nós temos aqui o 5x ao quadrado menos 1 como fator comum, pois ele está aqui nas duas parcelas. Então, vamos colocá-lo em evidência. Então, 5x ao quadrado menos 1 vezes 3y menos 2. Então, está feito a fatoração por agrupamento do exemplo 2. Diferença de quadrados. Então, nós temos aqui a ao quadrado menos b ao quadrado igual a a mais b vezes a menos b. No vídeo 7, Produtos Notáveis, tem a demonstração do produto da soma pela diferença, que terá como resultado a diferença de quadrados. Então, você assista para compreender melhor por que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Então, para você saber por que se chegou a essa fórmula, assista o vídeo 7 ali de Produtos Notáveis, que lá vai ter a demonstração. Então, essa identidade passa, então, a ser usada para escrever qualquer diferença de quadrados. Então, qualquer diferença de quadrados, 5 ao quadrado menos x ao quadrado, vai ser o quê? 5 mais x vezes 5 menos x. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado vai ser igual a mais b vezes a menos b. A quarta menos b à quarta, a ao quadrado mais b ao quadrado vezes a ao quadrado menos b ao quadrado, que vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado vezes a mais b vezes a menos b, ou seja, ela também mantém essa igualdade. Por quê? Porque aqui nós temos também uma diferença de quadrados, então a gente consegue também fazer dessa forma aqui. E assim sucessivamente. Exemplos. 1. 4x ao quadrado menos 25. Então, nós temos o quê? 2x elevado ao quadrado menos 5 ao quadrado. Com isso, nós temos que é igual a 2x mais 5 vezes 2x menos 5. Repare que aqui está entre parênteses o quadrado, por quê? Porque ele tirou a raiz do 4, a raiz quadrada do 4, que ficou 2. E raiz quadrada do x ao quadrado, que ficou x. Então, tudo elevado ao quadrado. Então, 2x, pois 2 ao quadrado é igual a 4, x ao quadrado é igual a 2. Se tivesse sem parêntese, seria apenas o x ao quadrado, e não o 2 também, caso não tivesse os parênteses aqui, antes do expoente. 2, 9x ao quadrado menos 625y ao quadrado. Então, isso é igual a 3x elevado ao quadrado menos 25y elevado ao quadrado, que vai ser igual a 3x mais 25y vezes 3x menos 25y.
Diferença e soma de cubos. As entidades seguintes servirão para fatorarmos soma e diferença de cubos. A ao cubo mais b ao cubo vai ser igual a a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. A ao cubo menos b ao cubo vai ser igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. E assim sucessivamente. Aqui nós temos uma dica para o entendimento da regra na questão dos sinais, né? Para caso você fique na dúvida se é mais ou menos aqui na questão do produto do primeiro termo pelo segundo termo. Quando nós temos a soma do cubo, soma de cubos, então a gente vai colocar aqui, nós temos aqui a ao cubo mais b ao cubo, nós vamos colocar o primeiro termo a com expoente 1, mais o segundo termo b com expoente também 1, entre parênteses. E esse somatório de a mais b vai ser multiplicado por o quadrado do primeiro termo, que é a ao quadrado. Aí aqui, como você colocou mais, ele vai ficar menos o produto do primeiro termo pelo segundo termo, menos a vezes b, mais b ao quadrado. Então, na diferença de cubos, nós vamos também ter a alternação do sinal, né? Vai ser sinal contrário ali no produto, né? Se na soma de cubos o produto do primeiro termo pelo segundo termo era negativo, na diferença de cubos, o produto do primeiro termo pelo segundo termo vai ser positivo. Então, nós vamos ter aqui a ao cubo menos b ao cubo, nós vamos colocar ali o primeiro termo menos o segundo termo com expoente 1, então a menos b. Aqui nós temos o sinal negativo, então o produto do primeiro termo pelo segundo termo vai ser positivo. Então nós vamos ter aqui a menos b vezes o quadrado do primeiro termo, que é a ao quadrado, mais, que vai ser o contrário do menos aqui é menos, então aqui vai ser mais a vezes b mais b ao quadrado. Então essa é a identidade que nós temos para diferença e soma de cubos. Então a regra vai ser sempre essa. A ao cubo mais b ao cubo vai ser igual a a mais b vezes a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E a ao cubo menos b ao cubo vai ser igual a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Exemplos. 1. X ao cubo mais 27. Então, x ao cubo mais 27 ele é igual a x ao cubo mais 3 ao cubo. Então, nós temos aqui uma soma de cubos. Então, por aquela identidade passada na explicação anterior, nós temos que x ao cubo mais 3 ao cubo, nós pegamos ali o x mais 3, colocamos ele com expoente 1, então x mais 3, vezes. Então, nós vamos multiplicar pelo quadrado do primeiro termo, então vezes x ao quadrado. Como o sinal aqui é positivo, nós vamos colocar o produto do primeiro termo pelo segundo termo, ele vai ter que ser negativo. Então vai ser menos x vezes 3, menos 3x, mais o quadrado do segundo termo, mais 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então nós temos que x mais 3 vezes x ao quadrado menos 3x mais 9. Então está feita ali a resolução dessa soma de cubos. 2. 64x ao cubo menos 125y ao cubo. Então, nós temos que isso é igual a 4x elevado ao cubo, ou seja, 4x elevado ao cubo, dentro de parênteses, menos 5y elevado ao cubo. Então, aqui, como está dentro de parênteses, o 5y é todo o conteúdo do parênteses elevado ao cubo. Mesma forma aqui, 4x, entre parênteses, elevado ao cubo, ou seja, todo o conteúdo do parênteses elevado ao cubo. Então, aqui nós temos uma diferença de cubos. Com isso, o que nós temos que fazer? Nós vamos repetir aqui o 4x menos 5y, com expoente 1, e vamos pegar o 4x menos 5y e multiplicar pelo quadrado do primeiro termo, ou seja, 4x ao quadrado. Aqui nós temos o sinal que é menos, então vai ser mais o produto do primeiro termo pelo segundo termo. Então, mais 4x vezes 5y, mais 5y ao quadrado. Então, com isso, nós temos que 4x menos 5y vezes, então, essa diferença 4x menos 5y, vezes 16x ao quadrado, mais 20xy, mais 25y ao quadrado. Então, está resolvido também a diferença de cubos do exemplo 2.
Obrigado, pessoal. Chegamos ao final dessa primeira parte de fatoração. Gostaria de deixar para vocês o capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês. Espero ter conseguido passar ali um pouco de conhecimento sobre fatoração nessa primeira parte. E no próximo vídeo irei continuar a explicação sobre fatoração. Muito obrigado pela atenção e até lá, pessoal.